paz do Senhor Jesus aos irmãos, amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Quero ler também Mateus, capítulo de número 5. Lucas 13, a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar a Deus a gratidão pela oportunidade que me é dada de estar retornando a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, toda a sua família, pela vida do nosso presbítero que nos fizeram o convite para estarmos juntamente convosco. Que Deus venha abençoar, continuar abençoando a todos. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Éden, pela vida do meu amigo pastor Reginaldo, minha família que me acompanha. Que o Senhor venha continuar derramando a sua graça no meio de vós. Lucas capítulo de número 13. Quero pregar inspirado ao tema resistência. Naquele mesmo dia, versículo 31, naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai-te, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondendo-lhes dizendo: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje, repita comigo, hoje e amanhã. Versículo 33, importa, porém, caminhar hoje, diga hoje, amanhã e no dia seguinte. Mais uma vez, hoje, amanhã e no dia seguinte. Amém. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Mateus capítulo 5, versículo 41. E a qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E a qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio. A presença de Deus é real no nosso meio. Existem 2 meios de nós entendermos que Deus está presente na reunião. Uma das formas que temos que aproveitar a presença de Deus é saber que Deus fala. E se Deus fala, somos obrigados a ouvir sua voz. Segundo meio que podemos ter a certeza que Deus está no nosso meio é que Deus manifesta a sua presença pela pessoa do Espírito Santo. Então ele se faz presente no nosso meio. Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Então temos a certeza que o Deus que fala também está presente. Pastor, mas eu não ouvi ainda a voz de Deus, eu não senti ainda a sua presença. Então você é desafiado a tomar uma atitude mais ousada, que é ver. Se você não ouvir Deus falar nesta noite, se você não sentir a presença dele nesta noite, eu lhe convido a você abrir os olhos espirituais
E assim como o pastor Jairo tem visto desde o começo, tem enxergado Deus se manifestar neste lugar. Então, ou você ouve, ou você sente, ou pelos olhos da fé você vê. É interessante que Jesus, quando esteve na terra, ele habitou no meio dos homens, mas João ele vai dizer no capítulo de número 1, no versículo de número 1, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabemos que verbo é a palavra que expressa ação, atitude, movimento. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, vamos ver o texto dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E o versículo de número 3 vai dizer que disse Deus: haja, e as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a surgir, as coisas começaram a vir à existência. Disse Deus: haja e houve. Disse Deus: haja e houve. Disse Deus: haja e houve. Então, antes de Deus fazer, eu entendo que primeiro Deus fala. Depois que Deus fala, o que vai acontecer? O que Deus disse tornar-se-á realidade. Eu entendo que Deus já falou com algumas pessoas no decorrer da sua história, no decorrer da sua vida. Deus já me fez muitas promessas, todas praticamente eu tenho já vivido. Hoje eu sonho os sonhos dos meus filhos, porque eu já vivi todas as promessas que Deus fez na minha vida. Certo é que muitas outras coisas Ele não falou, mas vai fazer. E a minha expectativa é que sempre a vontade dele seja executável em minha vida. O importante é nós entendermos que se Deus falou, daqui a pouco tudo acontecerá em conformidade para que aquilo que Deus falou possa se tornar realidade em nossa vida. Quando Deus fala, nasce uma esperança, uma expectativa. Estamos firmados naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz. Isso gera esperança. A palavra esperança vem do original tikvá. Tikvá nada mais e nada menos é do que uma corda esticada, onde duas extremidades são ligadas por um corpo. Sabemos que quando Deus fala, a primeira ponta da corda se manifesta. A primeira ponta Deus fala. A última ponta, a segunda ponta, Deus faz. A corda está esticada. Deus fala conosco. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos ligar, nós vamos caminhar, vamos nos direcionar para o outro lado da ponta da corda, para a outra ponta da corda. A primeira ponta Deus falou. A segunda ponta, aleluia, Deus fez. A primeira ponta a gente crê, a segunda ponta a gente vive. Isso é tikvá. Quando Deus fala, nasce em nós a esperança. E essa esperança não se liga a mais nada, a não ser ao caminho que vai nos conduzir aonde Deus quer nos colocar. Se Deus falou na tua vida, então entenda que Deus vai fazer de todas as maneiras para que aquilo que Ele falou possa acontecer no seu seio. Sabe por que a igreja está assim? Sabe por que o povo está assim? Sabe por que alguém pega o microfone, o fogo cai? Alguém canta, o fogo cai? O ministério de louvor toca, o fogo cai? Sabe por quê? Porque primeiro Deus disse que iria fazer uma grande obra, e a sua geração é a geração que talvez não ouviu, mas é a geração que está vivendo para a glória de Deus. Primeiro Deus fala, depois Deus faz. E a Bíblia diz que Deus não fará nada sem que antes avise, revele aos seus servos, os profetas. Deus quer fazer, mas antes de Deus fazer,
Ele primeiro quer falar. Deus, quando fala, depois que fala, Ele quer fazer. Então o que Ele falou, Ele vai fazer. E o que Ele faz é porque Ele falou. Se você tem promessa de Deus, então fique na dispensação. Não saia do lugar da bênção. Permaneça firme, resistente. Sabe por quê? Doe a quem doer, custe o que custar. Se você permanecer na posição que Deus quer, o que Deus falou vai acontecer na sua vida. Aleluia. Quando eu ouço Jesus ensinando sobre a parábola do semeador, Jesus está falando ali de palavra dita. Ele explicando a parábola, ele vai dizer que é a palavra de Deus que é lançada. Quando a palavra de Deus é lançada, nasce um desafio em nós. Existe pelo menos 3 respostas para entendermos as circunstâncias da vida que passamos. Ou podemos estar passando uma situação e essa situação para nós venha a ser um desafio, ou então possa ser um conflito. Mas eu aprendi com Jesus que todas as situações que nós passamos, podemos também observá-la como uma oportunidade. Golias era um desafio para os soldados de Israel. Golias era um conflito para o rei Saul. Mas Golias era uma grande oportunidade para Davi. Eu não sei como você enxerga as coisas que acontecem na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: se você basear-se que é somente um conflito, se você basear-se que é somente um desafio, talvez você pode perecer no meio do caminho. Mas se você olhar como uma grande oportunidade, jamais você irá querer desistir. Você vai perseverar, você vai continuar. Temos que entender que todo propósito, toda promessa de Deus, ela vai nos impulsionar a realizar uma grande obra. E isto vai fazer com que o inimigo das nossas almas se levante, tentando opor, atrapalhar, não deixar acontecer que o propósito de Deus seja estabelecido em nossa vida. Há um inimigo. No início da minha fé, eu li um livro de Paul Yang-Shu. Por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Se tem um Deus poderoso. Por que o justo sofre? Se tem promessas grandiosas. Por que o justo sofre? Se está caminhando no caminho do bem. Por que o justo sofre? Só porque ele tem um inimigo que não quer vê-lo galgar na presença de Deus. Nós temos um inimigo. Um dia Deus me revelou, dentre 19 temas que o Senhor me deu na parábola do filho pródigo, Deus me revelou algo muito profundo para o entendimento do Evangelho. Aquele jovem, ele vai até o seu pai e pede parte da sua herança, porque queria ir viver as aventuras com seus amigos. A Bíblia diz que o pai dá a parte daquele jovem, mas aquele jovem não sai na mesma hora, porque a Bíblia diz que poucos dias depois. O que acontece nesses dias em que ele está ali dentro? Há um conflito de mente. Uma voz dizendo: permaneça na casa do seu pai. Mas outra voz dizendo: aqui passou, aqui acabou. Vai viver uma nova vida, vai viver uma nova história, vai viver os prazeres da vida. Uma voz dizendo:
permaneça aqui. Aqui você tem carinho, aqui você tem cuidado, aqui você tem disciplina, aqui você tem zelo, aqui você tem instrução, aqui você tem ensino, entendimento. Mas outra voz dizia: vai viver as aventuras, sai daqui, vai-te embora, não perca tempo, aproveita a vida. E aquele menino está vivendo um conflito de mentes: eu vou ou não vou? Eu paro ou prossigo? Eu avanço, eu desisto? Ele foi engodado pela voz negativa, ele foi engodado pela voz da incredulidade, ele foi engodado pela voz da disturbação daquilo que era um projeto para a sua vida, o cuidado do Pai. E nós não somos diferentes. Vivemos guerras em nossa mente, vivemos conflitos em nossa mente, vivemos dificuldades em nossa mente. Mas o que vai nos fazer vencer é a resistência. É a resistência. Eu gosto da palavra fé. A palavra fé é uma palavra de grande importância para a nossa vida, porque é uma pequena palavra, mas com um significado tão grande, tão profundo. Sabemos que o inimigo, ele tenta matar a nossa fé, porque quando ele atinge a nossa fé, nós passamos a deixar de lutar, a deixar de prosseguir, a deixar de perseverar. Jesus, ele está aqui recebendo uma afronta, porque Herodes temia a pessoa do Senhor Jesus em questão de reino. Então chega até Jesus a notícia, e notícia ruim sobre nós chega para nós rápido. Palavra negativa vem com força, palavra de desistência vem com força. E alguém disse para o Senhor Jesus: sai-te daqui, corra daqui, fuja daqui, porque Herodes está vindo aí para te matar. Só que Jesus tinha um propósito, e Jesus devolve a mensagem do diálogo a Herodes: diga àquela raposa, importa, porém, cada canto rabadaraçai, caminhar, eu não posso parar, eu não posso fugir, eu não posso desistir, eu não posso retroceder, porque Deus me chamou para avançar. Há um propósito, há um plano, há uma história. Herodes está dizendo pare, Herodes está dizendo fuja, Herodes está dizendo corra. Não, eu não vou correr, eu não vou fugir, eu não vou sair. Por quê? Porque há um propósito de Deus na minha vida, sobre a face da terra. Deus já está falando aqui. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder. A meta é avançar, 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 avançar. Diga comigo: parar não quero. Mais forte: parar não quero. Voltar não posso. A minha meta é avançar. É o tema da mensagem: parar não quero, voltar não posso. A minha meta é avançar. Parar não é comigo, desistir não é comigo, retroceder não é comigo. Por quê? Porque deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Oh, glória a Deus. Quem tem alvo não para, irmão. Quem tem
tem alvo não retrocede. Quem tem alvo não abandona. Quem tem alvo prossegue. Ele sabe para aquilo que Deus lhe chamou. Ele sabe para o propósito que Deus lhe chamou. Quantas pessoas, pastor Jairo, começou com o Senhor e no meio da caminhada pararam, no meio da caminhada desistiram, mas o Senhor perseverou e está aí, está aí, está aí. O segredo é não parar. Quem para no meio da estrada jamais chega no fim. Quem para no meio da jornada jamais chega no alvo. Oh glória! E o que Deus tem para a Dincra é algo muito glorioso, é algo muito poderoso. E ousadamente eu vou abrir a minha boca para poder falar de quando começou até o dia atual. O que Deus fez é pouco para aquilo que Deus ainda irá fazer. Prepara-te, igreja. Tem coisas maravilhosas, grandiosas, poderosas que hão de acontecer ainda neste lugar. A geração atual não vai ficar de fora da geração ou da promessa que foi feita a geração passada. Levante a mão porque eu vou profetizar. Os teus filhos serão plantados nesta casa como oliveira frutífera. Urabacandará. Se Jesus não voltar, a propósito para a tua casa, a propósito para os teus netos, a propósito para a tua parentela, eu vou falar: Deus vai trazer de volta quem saiu para a glória do Senhor. Quero que neste culto você lembre de nomes de pessoas da tua parentela que pararam, que desistiram, que não estão servindo a Deus, porque hoje Deus está fazendo uma promessa: eu vou trazer de volta. Eu ainda tenho um plano na vida daquele jovem, eu ainda tenho um plano na vida daquela jovem, eu ainda tenho um plano na vida mas o segredo é perseverar, o segredo é continuar. É difícil, né, cantora? Muita gente não entende, muita gente não enxerga, ouve a voz que entoa o louvor, mas não sabe da dimensão da luta que tem passado, mas tem perseverado, tem continuado. Deus está nos dando força nesta noite. Deus está nos dando Uraia, ceia, caia. Prepara-te, prepara-te. Deus está fortalecendo os teus pés, Deus está fortalecendo os teus joelhos, Deus está fortalecendo as tuas mãos. Haverá cura sim, haverá milagre sim, haverá provisão sim, haverá coisas novas sim, e você tem que estar firme para desfrutar o que Deus irá fazer. Sai, mestre, sai daqui, mestre, vai embora. Herodes está vindo aí. Eu acho interessante, Herodes e Pilatos, outrora inimigos, mas se tornaram amigos, só para tentar atrapalhar o projeto de Deus, que estava sendo estabelecido através de Jesus. É assim que acontece. Haverá pessoas do nosso convívio que às vezes se unirá aos nossos inimigos, somarão força, ficarão mais fortes para tentar impedir o que Deus tem na nossa vida. Mas aqui está o segredo: pode se levantar quem queira se levantar. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Diga para Herodes: importa caminhar hoje
e amanhã. Para Herodes até aí está bom. Para Herodes só precisa ouvir isso: eu vou caminhar hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Eu não sei se você já entrou em uma quitanda lá no Nordeste. Quando você chega em uma quitanda, em um armazém do Nordeste, lá está um aviso dizendo assim: fiado só amanhã. Por quê? Porque se a pessoa for amanhã, ainda está escrito só amanhã. Se for amanhã, só amanhã. Se for amanhã, só amanhã. Hoje não, só amanhã. Ou seja, é contínuo. O aviso é contínuo. Diga para Herodes que eu vou operar milagre hoje, vou operar milagre amanhã. Vou operar milagre hoje, vou operar milagre amanhã. Agora Jesus está falando para os discípulos: importa, meus discípulos, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Diga para Herodes que eu vou operar hoje, amanhã, mas vocês vão ter que permanecer aqui. Depois da manhã não vão embora, porque eu vou operar hoje, vou operar amanhã e vou operar no dia seguinte. Vou operar hoje, vou operar amanhã e vou operar no dia. Eu expulso demônios, disse Jesus. Eu realizo curas, disse Jesus. Então fica comigo aqui. Não desista, não pare, não retroceda, porque quem anda comigo, disse Jesus, com essas palavras, vai ver milagre acontecer hoje, vai ver milagre acontecer amanhã, vai ver milagre acontecer no dia seguinte. Quem pega esta palavra, quem pega esta palavra, quem pega, importa caminhar. Ai, meu Deus, pastor, quando é que eu vou desistir? Só amanhã. E amanhã uma nova novidade, uma mensagem nova para você. Qual é? Só amanhã. E amanhã vem novamente a mensagem dizendo: só amanhã. E você vai continuar voltando e a mensagem vai continuar indo: só amanhã, só amanhã, só amanhã. Ou seja, você não vai parar jamais. Por quê? Porque o propósito de Deus tem que acontecer. Pergunta para quem está do seu lado: quer desistir? Responda para ele. Você vai responder o quê? Aí amanhã você me pergunta de novo qual vai ser a resposta. Só amanhã. E assim vai. E assim vai. Todo dia que o inimigo bater na porta da tua casa dizendo: é para parar hoje, você vai dizer: só amanhã. Quando ele vier amanhã, só amanhã. Só amanhã. Se quiser voltar depois, volta. Mas que eu vou continuar, eu vou continuar. Que eu vou perseverar, eu vou perseverar. Ei, pega na mão de quem está do teu lado. Pergunta para essa pessoa: e aí? Vai parar? Vai correr? Ou vai perseverar? Ei, como diz o bom baiano, daqui eu não redo o pé. Daqui eu não redo o pé. Daqui eu não redo o pé. Sabe por quê? Porque tem milagre hoje, tem milagre amanhã, tem milagre no dia seguinte, tem milagre hoje, tem milagre amanhã, tem milagre no dia seguinte, tem milagre hoje, tem milagre amanhã, tem milagre no Jesus. Importa caminhar hoje. Importa caminhar hoje. Você já leu sobre o Jesus que caminhou nas ruas da Galileia? Você já leu sobre o Jesus que caminhou nas ruas da Judeia? Você já leu sobre o Jesus que caminhou nas ruas de Decápolis? Você já leu sobre o Jesus que caminhou nas ruas de Pérea? Você já leu sobre o Jesus que caminhou nas terras de Jerusalém? Quem já leu sobre ele? Levante a mão. Quase todos. Então receba a notícia boa. O mesmo Jesus que caminhou em Decápolis, o mesmo Jesus que caminhou na Judeia, o mesmo Jesus que caminhou em Pérea, o mesmo Jesus que caminhou na Galileia, ele está caminhando aqui na Dincra, Urabacandaracé. Ele está caminhando aqui. E a palavra diz, segundo o profeta Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada passo que Jesus dá no nosso meio é cura daqui,
aqui, é cura de lá, é cura ali, é cura lá. Ele está caminhando aqui, eu já senti a presença dele. Ei, se você ainda não ouviu a voz, ouça, ele está aqui. Se você não sentiu a presença, sinta, ele está aqui. Se você ainda não viu, abre os teus olhos espirituais, veja pela fé, Jesus está presente em nosso meio. Vamos caminhar hoje. Diga, vou receber milagre hoje, porque Jesus está caminhando hoje. Jesus caminha hoje. Diga, vou receber milagre amanhã, porque Jesus vai caminhar amanhã. Eu vou receber milagre no dia seguinte, porque Jesus vai caminhar no dia seguinte. Aí eu li outro texto que diz, Mateus 5:41. Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, chama ele e diga assim: uma milha não, eu vou caminhar, caminhar são 2 milhas. Negócio de uma milha, rapaz. Uma milha é pouco para quem tem fé. Uma milha é pouco para quem tem autoridade. Uma milha é pouco para quem tem a companhia de um Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus está dizendo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Porque há um segredo na segunda milha. Há um segredo na segunda milha. A primeira milha é milha de experiência. A primeira milha é milha de aprendizado. A primeira milha, nós somos instruídos, nós somos ensinados. Na primeira milha, eu vou aqui citar um exemplo bíblico, poderia citar diversos, porque a Bíblia tem, mas eu vejo José, vivendo a história das 2 milhas. A primeira milha, ele sonha, é o começo de tudo. Ele sonha. Na primeira milha, os nossos destaques não são aceitáveis. Na primeira milha existe a inveja. Na primeira milha a gente sofre acusações. Na primeira milha alguém vai dizer que nós vamos morrer ou morremos. Na primeira milha existem cisternas. Na primeira milha nós somos vendidos. Na primeira milha somos lançados na feira para ser negociado como escravo. Vivemos isso na primeira milha. As pessoas falam o que quer. As pessoas viram as costas facilmente quando as coisas dão errado nas nossas vidas. Primeira milha. Na primeira milha tem desprezo. Na primeira milha tem rejeição. Na primeira milha, a mão estendida é engoldada por uma costa virada. Na primeira milha somos abandonados. Mas Jesus está dizendo, não pare na primeira milha. Diga para o seu irmão, há um segredo na segunda milha. Na primeira milha a gente aprende. Aleluia. A primeira milha dói. A primeira milha machuca. A primeira milha não existe mais palavras de ajuda, só palavras de condenação. Na primeira milha só resta do nosso lado, na verdade não resta, só fica, porque família não é resto nunca. Na primeira milha só fica às vezes a família. Mas Deus está dizendo, não pare na primeira milha. Há um segredo na segunda milha. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Na primeira milha acontecem algumas coisas que a gente pensa que agora vai dar certo.
José é vendido e vai para a casa de Potifar. A casa de Potifar era uma casa cheia de recursos. Potifar era um homem rico. José é colocado como mordomo-mor, aquele que coordenava tudo ali. Mas ali havia fartura, ali havia mantimento, ali havia uma boa vida. Mas no meio desta boa vida apareceu uma calúnia. Na primeira milha podemos também sofrer calúnia. Quantas vezes, pastor Jair? Eu relembro-me quando eu me casei, Deus usou um casal da igreja, um casal de empresários, para me abençoar com a minha casa. Um jovem muito dedicado, estava presidenciando a mocidade da Igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Oeiras, no Piauí. E a minha esposa olhou para mim, me achou agradável. E nós começamos a orar. Eu falava: Deus, abre minhas portas. E eu estava, recordo como hoje, orando, pastor Jairo, na congregação. E chega um casal e o caseiro, o irmão que morava na casa do lado da congregação, disse: Jefferson, tem um casal aí, tá te procurando. Eles foram lá em casa, na casa de minha mãe disse: foi para a igreja orar, só vive lá agora orando. E esse casal chega e eles me chamavam de Jefinha. Eles dizem: Jefinha, Deus mandou nós trazermos uma bênção para você. Eu: para quê? Para a sua casa. Meu avô tinha me doado um terreno, minha mãe tinha me emprestado um dinheiro que só deu para construir o alicerce, e o mato estava subindo, tomando conta da obra, aquela obra que você não tem mais recurso. E Deus enviou recurso. Aquele casal diz: Deus nos mandou abençoar você. E eu: amém. Estava orando para isso, né? Mas não falei para eles, mas eu estava orando para Deus abrir as portas. E eles me dão um envelope, naquele envelope 12 notas de 50 reais, 600 reais. Eu tiro do Senhor e a outra parte eu dou ao meu futuro sogro e falo: irmão Raimundo, compra lá de tijolos, areia, cimento. Uma bênção que eu recebi. E as paredes da casa rapidamente, ó, subiu. Lembrando que eu não estava trabalhando. Cidade pequena, tinha terminado o ensino médio recentemente. Quando aquele casal viu as paredes erguidas, eles me procuraram e disseram assim: Jefinha, olha só, o que nós fizemos foi apenas um teste. Eu: como assim? Para ver se você ia aplicar o dinheiro realmente na sua casa, no propósito de Deus. Mas por que vocês estão me dizendo isso? Porque Deus nos mandou lhe dar a casa fechada. Mas eu não estava trabalhando. E esse casal, eles moravam em uma casa que tinha 11 quartos. Cada quarto tinha banheiro e closet. Eles compravam carreta fechada de materiais em Fortaleza. E o material da minha casa às vezes vinha nessas carretas: cimento, gesso para revestir as paredes. E na frente da minha casa parava uma carreta e desce cimento, desce gesso, desce gesso, desce cimento, desce cimento, desce gesso. E os meus parentes começavam a dizer: mas onde está arrumando tanto dinheiro? Na primeira milha existe a calúnia. Se você está sendo caluniado, não pare, persevere, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. José é caluniado e ele é lançado na prisão. E lá na prisão ele é colocado como o prisioneiro mor. E o prisioneiro mor iria cuidar dos recursos da prisão. Mas qual recurso tem em uma prisão?
Na casa de Potifar tem alegria, mas na prisão tem tristeza. Na casa de Potifar tem alimento, mas na prisão é difícil. Na casa de Potifar existe música, mas na prisão existe choro. Se você tiver um dia a oportunidade de evangelizar na prisão, você vai ver isso. Pessoas de cabeça baixa, pessoas sem sonhos. A única expectativa é que chegue o dia da saída, mas não tem projetos. É novidade. E vai enfrentar as dificuldades, a rejeição, prisão. José está cuidando na casa de Potifar de recursos. José está cuidando na prisão de escassez. Mas o que é isso diante do propósito de Deus? Faraó tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas gordas. Sonha com 7 vacas magras. Sonha com 7 espigas cheias. Sonha com 7 espigas vazias. Chega a segunda milha na vida de José. A primeira milha não é para ser desprezada, a primeira milha é para ser vivida. Por quê? Porque é experiência para a segunda. Casa de Potifar, vaca gorda. Casa de Potifar, espiga cheia. A prisão, vaca magra. A prisão, espigas secas, vazias. O que você está passando nessa primeira milha é experiência. Sabe para quê? Para poder ajudar pessoas que Deus vai colocar diante de você na segunda milha. Eu vim profetizar: o tempo de segunda milha na tua vida chegou. Passa o histórico da primeira milha. Este sofrimento será dado a cabo. Há uma novidade de vida para você. Há uma novidade de vida com sucesso para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Se você crê nesta palavra, levanta a tua mão. Glorifique aquele que te faz a promessa. Deus está colocando os teus pés na segunda milha. Eu vou repetir: Deus está colocando os teus pés na segunda milha. Quem sabe hoje, o caminhar hoje é a primeira milha. Quem sabe o que você está passando é a experiência da primeira milha. Na primeira milha você chora, na segunda milha você sorri, na primeira milha você se desespera, na segunda milha você consola, na primeira milha você é abandonado, na segunda milha você ajuda quem abandonou, na primeira milha as mãos são ressecadas, mas na segunda milha as mãos são estendidas. O tempo de segunda milha chega em tua casa. Se você não parar na primeira, vai viver histórias grandiosas na segunda. Só quem está saindo da primeira milha e entrando na segunda com força, levante a mão, adore a Deus. Diga como o pastor Jairo: eu estou aqui para receber a segunda milha. Oh glória, aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado: sai da primeira milha. Pega na mão dele e diga bem assim: eu vou. E aí tu vai para a segunda milha, vai para a milha da vitória. Vai sair da milha da humilhação, vai sair da milha do desprezo, vai sair da milha da rejeição. Tudo que você tentou viver em Deus e ainda não conseguiu, te prepara, porque depois deste evento a tua história será mudada, porque depois desses dias a sua vida será transformada. Ei, tem salvação chegando na tua tenda, tem melhora chegando na tua casa. Ei,
tem libertação chegando entre as pessoas que você convive. Deus vai te usar, as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. Eu acredito, se a Bíblia fosse escrita hoje, Deus estaria chamando o teu nome, colocando na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque você não parou, você não desistiu, você não retrocedeu, você perseverou, você resistiu, e sem fé é impossível agradar a Deus. Fique de pé em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Umida canasumi na raia. Só quem tem essa esperança, só quem tem essa expectativa. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Deus fortalecerá os teus pés. Mas antes de fazer esta oração, eu sou impulsionado pelo Espírito Santo a questionar, a perguntar a você que está nos visitando hoje, mas distanciou-se dos caminhos do Senhor. Deus não quer que você morra na primeira milha. O Senhor está com saudade de épocas em que você desfrutava desta presença que se manifestou neste lugar. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Pastor, não haverá sofrimento? Sim. Há conflitos? Sim. Há desafios? Porém, tudo para quem tem fé é enxergado como uma grande oportunidade. E Deus está lhe dando uma grande oportunidade hoje. Eu quero orar por você. Você que deixou os caminhos do Senhor. Você que deixou de perseverar na presença do Senhor. Você que ainda não é um cristão, não aceitou ao Senhor Jesus. Você que tem passado algumas dificuldades e tem ficado em uma situação difícil diante da presença de Deus, porque está longe. Mas hoje há uma oportunidade de você voltar. Eu quero orar por você. Venha nesta noite. Volte para o Senhor. Eu quero orar por você. E o Espírito Santo, Ele quer impulsionar você a voltar para a sua presença. Deixe-nos orar por você nesta noite. E enquanto você se decide, eu quero dizer à igreja: não pare, não desista, não retroceda. Coisas grandiosas estão para acontecer. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Enquanto isso, sai do seu lugar e vem. É tempo de voltar. Aleluia. É tempo de retornar à presença dele. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Seja livre. Aleluia. Onde está a primeira pessoa Santo, que hoje quer dar um passo para o sucesso Santo em Cristo Jesus? é o Senhor Entregando a sua vida para Deus poderoso, Quero orar por digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Você que precisa de força, venha até aqui ao altar. Eu quero orar por você. Você que enfrenta desafios grandes, que muitas vezes te amedronta, te
esteja com dúvida, deixe eu orar por você. Vem. Vem. Pode vir mais perto, pode vir mais perto. Tem curas acontecendo no nosso meio. Parece que está vindo alguém. Tudo pode, os teus planos pode se Parece que está vindo alguém frustrar. É tua, que entende que hoje em tuas mãos está. é dia de força. Os teus planos Resista! podem se Resista! Deus está te dando força para resistir. pode se Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Quem impedirá? Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Já tem gente voltando para casa hoje aqui. Aleluia! Oh, glória! E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvidas no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas não fique aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Vidas sejam livres. Receba a presença, receba a presença. Deus te renova nesta noite. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estou ouvindo línguas. Há um renovo de Deus aqui. Receba esta presença nesta noite. Você não vai parar. Importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Igreja, ora Se teu comigo. barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está dando uma ordem. Alamantuli calabaracé, limantule calabaiamaço, limantule calamas. Jesus está renovando vidas, está restaurando pessoas, está curando enfermidades. Mas olha do só corpo, quem vem enfermidades aí, da alma. andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Deus está tocando em você agora. Deus está tocando nesta enfermidade agora. Deus está repreendendo este mal agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura.
em nome de seja restaurado hoje. Forças nas pernas, força nos joelhos. Receba a purificação deste sangue. Receba a cura na pele. Receba a cura. Oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus, Jesus está enchendo pessoas. Eu preciso terminar, mas nade nesta unção, mergulhe nesta unção. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Espírito desce como fogo. Oh, Vai, Senhor, vai ministrando. Vai. Manda ele olhar para mim, Rinaldo. Olha para mim aqui, filho. Deus está com muita saudade. Eu não te conheço, mas esse tempo de parada, tu sabes, tem sido prejuízo. Não tem melhorado as coisas. Mas sabe por que você entrou por essas portas nesta noite? Porque hoje Deus decreta a mudança da tua história. Tem coisas novas chegando. O Senhor te abre uma porta. Porta esta que longe da presença você não poderia jamais entrar. E te prepara, porque através de ti alguns da tua família serão alegrados, porque estão orando por isso. Eu não te conheço, estão orando por isso. Alabandaraçai, não há nada Urabacaia, sumi na raia. Urabacaia, subia. É tempo de voltar a lei. Esperança viva. É tempo de voltar a sonhar com os sonhos do céu. Presença. E hoje Deus chega com renovo. Manacada, subadaia. Urabacaia, sabia. Ele te restaura nesta noite. Ele te renova nesta noite. Urabacaia, Urabacaia. Os espíritos estão sendo tirados do teu caminho. As coisas passarão a dar certo. Coração, receba, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos que haja cura, que haja
presença. Guarde, ó Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Jovem, os sonhos são de Deus. É por isso que você chora. Sabe por quê? Porque você diz assim, mas eu tão tímida. Como acontecerá tamanha coisa? Deus hoje te dá ousadia espiritual para poder ser a diferença por onde você passar. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo possa